rapaziada. Vamos trazer essa aspa aqui. Eu acho que vale a pena, mas antes, Boa, boa. se inscreva aqui no canal do Sports Arena. Deixem o seu like aqui na live. Você que está assistindo isso aqui depois, assistindo esse corte, assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal do Sports Arena. Aqui a gente fala de todos os times de futebol brasileiro, todos os assuntos do futebol mundial. Deixe o seu like, dê essa moral aqui pra gente. Comente se você gostou do conteúdo. Se não gostou também, pode opinar aqui. Pode dar sugestões pra gente também de próximos assuntos. E vamos que vamos, ative as notificações, siga a gente nas redes sociais também. Porque é o seguinte, na última semana surgiu um movimento dos jogadores sobre gramado natural no futebol brasileiro e sobre o pedido do fim do gramado sintético. E aí tá a pergunta, né? Grama sintética ou grama natural? Quem está certo nessa discussão? Tá errado aí, ó. Tira aí, por favor, Arthur. Quem está certo nessa dissucção? Aí não. Quem tá certo da sucção, LF? Você que é o especialista. Pô, você tá sempre certo. A sucção natural ou sintética? Qual é melhor? Você que sabe. Natural. Perfeito. Mas Cuidado. enfim, rapaziada, consegue mudar aí, Arthur, enquanto eu vou enrolando a galera? Consigo, irmão. Vou mudar aqui, só um minuto. O Felipe Luiz deu uma declaração, foi o último aí, um dos últimos a falar sobre isso. Põe aí na tela, Mal, um pouco do trecho do que ele falou, né? Ele falou bastante coisa. Ele fala: eu penso o seguinte, Série A tem que ser regulamentado. Tem que ter exigências para ter gramados naturais e bons. O que adianta preparar um plano de jogo para chegar em um gramado que a bola não anda, não é humano. Para isso é melhor botar o sintético. Mas ele fala isso no contexto, por exemplo, da base, tá? Ele citou essa frase na base. O Arthur tentou distorcer toda a situação aqui, ele que fez a arte. Só que ele falou isso da base. O Arthur que é pró-sintético. Pô, Agora, vou me defender. Não clubes deu pra colocar tudo aí na... O que é isso? Não deu pra botar a frase beleza. toda na tela porque é muito grande, galera. Então eu tentei dar uma Ele resumida. fala uns 5 minutos. Mas Sim. essa parte, ele fala sobre o que ele passou nas categorias de base, né? Que, de novo, Sim. ele foi treinador do Sub-17, do Sub-20. Então, os jogadores passam por isso, né? Ele até cita o clima também, o calor, enfim, não coube na tela. Ele fala o seguinte, ele deu a opinião dele, falou que ele é a favor de sempre ter o gramado natural. Que ele jogou na Espanha, que na Espanha tinha uma regulamentação da La Liga, que os clubes eram obrigados a ter um bom gramado natural. Quem não tinha, tomava multa, enfim. O que eu acho que é a tendência interessante aqui pro futebol brasileiro, eu acho que poderia acontecer, só que eu acho muito difícil, tá? A gente tá muito atrás mesmo das ligas europeias. Ele até fala sobre o clima, o Felipe Luiz fala sobre o clima, cita até a Arábia, o mundo árabe, o Catar, que lá é muito quente e os gramados são bons, só que lá também a gente tem mais dinheiro. Enfim, e ele fala, clubes com condições para vender o produto para fora de um país, sim, grama natural. Todo mundo prefere, não tenho dúvidas. Ele fala até que os jogadores do Botafogo, Palmeiras, preferem a grama natural. Mas e aí, Arthur? Quero um pouco da sua opinião sobre isso. A galera já tá maluca aqui nos comentários. Comentem aí também, você que está assistindo. Grama natural ou grama sintética? De que lado você nessa discussão, irmão? Cara, vou te falar, eu concordo muito com o Felipe Luiz nessa colocação dele, porque eu acho, antes de mais nada, eu acho que esse movimento de escutar os jogadores é muito importante também, tá? Em diversos momentos no futebol, a gente acaba deixando a opinião dos jogadores de lado e ouvindo, às vezes, os poderosos e as federações e coisas do tipo, sendo que quem de fato pratica o esporte são os atletas, né? Então a opinião deles é muito valiosa. E nesse sentido, ainda mais porque a gente está falando do gramado, onde eles praticam o futebol e praticam o trabalho deles. E eu tô 100% alinhado com o Felipe Luiz nesse discurso, cara. Eu acho que o gramado natural sempre tem que prevalecer, porque é onde os jogadores preferem, é onde, na teoria, se pratica o melhor futebol, e, de certa forma, é o que foi designado para estar ali, né? O futebol na grama natural é o que sempre aconteceu e é muito legal. Sim. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que falar também sobre a condição dos gramados no futebol brasileiro, cara. Não adianta a gente ficar nesse discurso quase que utópico aqui, falando que tem que ter a grama natural e todos os clubes têm que adquirir, têm que adotar isso, sendo que nem todos têm a condição de fazer uma grama boa, e até mesmo os que têm condição, às vezes entregam um gramado ruim para os clubes e para o campeonato, enfim, para os jogadores. Então, eu acho que
deve existir, né? Tem que existir uma certa regulamentação, igual ele falou, e um certo padrão. Eu acho que essa discussão, por exemplo, mano, é muito parecida com a discussão do árbitro de vídeo, quando de fato chegou no Brasil e no futebol como um todo. Que era aquela, pô, o árbitro de vídeo é bom ou é ruim? Mas aí quando as pessoas iam citar os erros do árbitro de vídeo, era sempre de pessoas que controlavam a tecnologia, nunca da tecnologia em si. Eu acho que o gramado é basicamente isso, né? Pô, o gramado é melhor. Ah, mas esse gramado é ruim. Mas, pô, a culpa é do gramado em si ou das pessoas que tomam conta e fazem investimento e coisas do tipo, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso. Se tiver a condição e houver uma regulamentação para existir um padrão no campeonato e para vender o produto melhor e para permitir que o jogo aconteça, eu sou 100% favorável ao gramado natural, mano. Não tem nem dúvida disso. E aí, irmão, concorda com o Arthur, com os pontos que ele trouxe? Antes de você falar, só começar a trazer um panorama aqui da galera nos comentários, para complementar a nossa resenha. O Lucão, grama natural sempre, porém tem que melhorar muito o padrão do Brasil. O Arthur já veio falar que a gente não tem liga, todos contra o Flamengo, só se fala em direito de transmissão, opinião aí do Arthur, o que é sério não é discutido. Unido e forte pelo Flu, se fosse bom seria adotado na FIFA e na UEFA. FIFA e UEFA não adotam aí o padrão de grama sintética. E aí o Arthur Xavier fala sobre a CBF só ter pilantra corrupto, vai mudar nada enquanto essa instituição demoníaca continuar no comando do nosso futebol. Forte aspa, hein? É muito bonito ficar conjecturando o fim, mas ninguém fala do meio. Quem vai oficializar a proposta? Quantos jogadores vão passar apenas do post no Instagram? Bom ponto, Arthur Xavier. Porque, por exemplo, o Tiquinho Soares foi um que falou, né, sobre que prefere a grama natural e etc. Mas aí depois teve uma certa polêmica em relação aos tempos dele de Botafogo e ele já meio que teve que se retratar, explicar e tal. Então, assim, até mesmo em relação a postagem no Instagram, já tem jogador que não tá sustentando isso, sabe? Então é difícil também. Vamos ser sinceros. O jogador de futebol prefere a grama natural, cara. Claro, os que falam que prefere a grama sintética é porque o time dele joga ali, pô. Lógico. Não tem essa. Mas e aí, Mal? A questão é, se a CBF quiser, ela consegue fazer isso. Fez isso com o VAR não passou a ser obrigatório em todo time da Série A, todos os jogos da Série A, conseguiu fazer. Da mesma forma que ela consegue fazer um gramado, obrigatoriamente ter um gramado natural para todos os clubes da Série A. Porque, por exemplo, para determinados clubes é muito fácil você botar grama sintética. Até porque, no caso, vamos ter que citar os nomes. Tanto Botafogo quanto Palmeiras são os clubes que têm os estádios multiuso no Brasil. Então, assim, para eles é muito mais fácil e lucrativo, obviamente, ter a grama sintética, porque você monta um palco em cima, não vai ter nenhum problema com gramados cheio de marca, estragado por causa de marca, porque você pega o sintético, tira do coisa, depois volta e tal. É fácil de manter. Só que a grama natural não. É caro, trabalhoso, mas tem que ser assim para ter o espetáculo. Né? Vê o que o Real Madrid vai fazer com o estádio dele, irmão. Já viu o que eles vão fazer para tirar o gramado, guardar o gramado embaixo do estádio, fazer o show e depois remontar o gramado? É porque é obrigatório, entendeu? Você tem que ter grama natural, então o time dá o jeito dele para fazer acontecer. Só que como aqui é mais fácil e não tem essa obrigatoriedade, então não querem isso. E, por exemplo, o Felipe Luiz, ele cita exemplo de que na Espanha teve uma discussão parecida, né? Só que a La Liga botou a obrigatoriedade de ter um gramado bom e estádio cheio. O time que não conseguisse cumprir esses pré-requisitos ia sofrer punição, né? Isso é Perder ótimo. ponto, tomar multa, enfim. São coisas que a CBF pode fazer para justamente tornar o campeonato mais atrativo, tá? Porque o próprio Felipe Luiz cita que não é o mesmo esporte, é tudo diferente. E eu tava vendo em algum lugar, não lembro agora, o pessoal falando que, acho que até sobre a Kings League que a gente tava falando, e sobre a transição daquele jogador do campo da Kings League Kelvin. pro futebol profissional, o Kelvin. Tava um papo de que ele ia pro Santos, pelo Neymar, enfim.
Sim, E o tempo de bola na grama sintética, a força que você tem que fazer o passe, é tudo muito diferente do gramado natural. Então, assim, os times acabam usando isso como vantagem. E, assim, óbvio, o torcedor quer essa vantagem para o seu time, né? Mas, de fato, não é justo. E aquilo, quando é direito de transmissão, por exemplo, se tem um time que ganha 10 vezes mais, e talvez ele tenha até um motivo justo para ganhar 10 vezes mais, os torcedores, no geral, vão sempre ficar com raiva daquele time que ganha 10 vezes mais, vão questionar o porquê. Mas se o seu time tem um gramado que dá muita vantagem para ele, não, mas aí não pode mexer, que não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, o pessoal fala tanto em isonomia. Cadê a isonomia agora? Cara, eu pego até esse comentário aqui do Arthur Xavier, que complementa o que você falou, Maurício, o que o Arthur falou também. Quantos jogos a CBF botou para a seleção brasileira no Allianz? Quem tem sintético hoje, na maioria, não tem nada a ver com a qualidade do campo. É tudo pela hibridez do estádio. Exatamente coisas que Texto e, no caso, a Leila Pereira pregam muito, porque tem muitos shows, né? Não, nem a Leila, no caso, né? Seria a W Torre, né? Que administra o Allianz Parque. Pode ter um show hoje, que ainda assim, se o Botafogo jogar na quinta, pode ser até que fique um palco ali escondido na parte de trás do gol. Mas o gramado vai estar na melhor qualidade possível. Vai estar um tapete, pô. Tá um tapete. Não vai atrapalhar em nada. É um tapete. Literalmente é um tapete. Aí, beleza, pegaram aquele vídeo. Foi agora, né, no Paulistão, que choveu muito no Allianz, ficou daquele jeito, beleza. Mas é raro isso acontecer na grama sintética, tá? É bem raro mesmo. Houve algum problema ali, porque geralmente, cara, fica perfeito. Fica perfeito. Mas, assim, sendo bem sincero, a grama natural traz um charme muito melhor, o jogo fica muito melhor, e assim, é outro esporte, né? Futebol com grama sintética é outro esporte. Eu acho que isso não é nenhuma desculpa. Por exemplo, o Botafogo só ganhou porque fez a campanha na grama sintética. Não, isso não é verdade. Se o estádio Newton Santos fosse uma grama natural, ao meu ver, o Botafogo teria feito a mesma campanha. Sim. Teria feito a mesma campanha, se for um Palmeiras nos últimos anos. Claro, beleza, pode ter um plus a mais ali do time estar um pouco mais acostumado. Mas eu acho que isso nunca vai ser, sei lá, um carro-chefe para o time ser campeão de alguma coisa. Porque joga no gramado sintético e, sei lá, o Flamengo ano passado não jogou. Porque, por exemplo, o Botafogo jogou a final no Monumental com a grama natural e venceu o Atlético Mineiro por 3-1. Ponto. Eu acho que esse não é o fator. Mas que é outro esporte, para mim fica nítido. E repito o que eu digo. Repito o que eu disse aqui mais cedo na live. Os próprios jogadores, até os que jogam no campo sintético, preferem jogar no gramado natural. Eles não. Claro, porque eles fazem parte de um time. Você não vai ver o Savarino postando que é contra o gramado sintético. Não vai ver. Claro. Mas é isso, mano. Infelizmente, talvez. Só te cortando, mal, vou falar bem rapidinho aqui. Talvez, cara, a grama sintética hoje seja um mal necessário no futebol brasileiro, que fala muito mais sobre a condição dos gramados restantes do que propriamente sobre a grama sintética, né? Eu acho que é muito mais sobre o futebol brasileiro, talvez não conseguir dar a condição necessária. Vou reformular minha frase, tá? Não conseguir, não. Não querer dar as condições necessárias para os clubes conseguirem adotar um gramado natural de qualidade e que permita que o futebol flua da melhor maneira possível, sabe? Eu tô muito alinhado, cara, com o comentário que o Maurício fez lá no começo, que ele fala que se a CBF quisesse, ela faria isso. Se a CBF quisesse, de fato, fazer alguma coisa, se quisesse tomar uma atitude, se quisesse melhorar o futebol brasileiro como produto, como futebol mesmo, como esporte, ela faria. Só que, infelizmente, futebol não é uma prioridade na Confederação Brasileira de Futebol. Então, isso acaba ficando como o último item da lista que talvez o Edinaldo Pereira pense. E isso acaba acontecendo com o nosso futebol. Fica um produto, de certa forma, largado, né? A gente percebe nesses pequenos detalhes. Calendário merda, gramado horroroso, time que não tem condição de nada. É difícil.
E, pô, cara, vou dar o exemplo do Maracanã, que tem um gramado natural. É um estádio historicamente com problemas de gramado, desde o antigo Maracanã, do novo Maracanã ali, dos anos 2000, tinha um gramado ok, mas passava por momentos ruins. Depois da reforma, próxima à Copa, 2013, 14, teve seu melhor momento, mas depois nunca foi o exemplo de gramado do futebol brasileiro. Sempre teve altos e baixos no gramado do Maracanã. E muito se diz, duas teorias não, duas coisas que apontam para esse problema do gramado do Maracanã. Primeiro, a falta de iluminação natural, que em certa parte do gramado não pega direito o sol, pelo que dizem ali. E a outra, tem uma história que dizem que quando teve a reforma para a Copa de 2014, eles afundaram mais ali o campo, né? Com as obras da arquibancada, e pegou em um lençol fluvial, assim que se fala. Posso estar muito Gostei. lençol freático, alguma coisa ali, que, de certa forma, isso interfere no gramado do Maracanã, tá? De certa forma, dizem que isso interfere ali na melhoria do gramado, na qualidade do gramado. O gramado do Maracanã, hoje em dia, pô, se a gente avaliar uma nota atual do gramado do Maracanã, é uma nota 6,5 para 7, na minha opinião. Pô, até menos dependendo, né, LF? Tu acha? Num dia bom é 7, eu acho, mano. Eu É. acho que é ali, Maquiadinho. no dia que tu vai, mano, chega até um 4, 5, talvez, mano. Então, isso passa também pelo que o próprio Felipe Luiz ele falou. Ele falou que, assim, por ele, e ele sabe que o Flamengo tem condição para isso, cara, natural. E quando ficar ruim para trocar, joga em Brasília, joga em Volta Redonda. Óbvio, ele falou isso pensando no melhor para o time dele. Mas, obviamente, provavelmente o Fluminense ia se opor, por questão financeira, provavelmente, e às vezes até né, de mando de campo e tal. Mas se for para priorizar os dois times, beneficiar os dois times, eu acho super válido. E aquilo, cara, se fizerem um estudo e comprovar que o problema é esse, cara, dá um jeito de consertar. Sério. E não é por falta de dinheiro. Talvez o ideal fosse o Flamengo chegar e falar: olha, beleza, esse é o problema, dá para consertar? Então, quanto que fica? Vamos ver, desenrolar e tal. Porque é complicado. Ó, o Arthur. Mas, pô, é impossível que o clima de ambiente aqui no Rio seja pior que em Manchester, que não cresce uma árvore de erva daninha de tão bosta que é o solo, chove o dia inteiro. Cara, tipo, os gramados da Europa são bizarramente bons, cara. Tipo assim, algo que aqui no Brasil que chega perto é o do estádio do Corinthians, que, pô, na minha opinião, é o único que você bate o olho assim e fala, pô, esse gramado é nível Sim. padrão europeu. Tem O outros Felipe Luiz bons todo gramados, tá? internacional, né? Felipe Luiz todo indo. Tem bons gramados, só que eu acho que, tipo, excelente gramado só o da Arena Corinthians, cara, Neoquímica Arena, na minha opinião. O do Atlético Mineiro, no estádio novo, já sofre com esse lance de iluminação natural. O estádio acabou de ficar pronto, já tem um gramado horrível e vai passar a ser sintético essa temporada. Estão colocando tapete lá também. Enfim, cara, eu achei que em certo momento, antes desse movimento acontecer, até uns anos atrás, eu achei que ia ter uma tendência muito maior de gramado sintético aqui. Eu até cheguei a cogitar na época, falei, cara, eu acho que vai chegar um momento que pelo menos metade dos times vão meter gramado sintético. Sim. Mas eu acho que agora, depois desse movimento dos jogadores sendo contra, acho que vai dar uma freada nisso aí. É isso, Mas, mano. Cara, assim, eu achei interessante o Felipe Luiz citar o campeonato, o gramado da Arábia Saudita, né? Eu confesso que eu não tenho essa informação, talvez eu vou até procurar. Arábia Saudita, sei lá, qualquer campeonato do mundo árabe, justamente porque lá é muito sol, talvez até maior do que no Rio de Janeiro. E, enfim, a gente não vê o Cristiano Ronaldo reclamando sobre qualidade do gramado. Né? Aqui, segundo o Transfer Market, o estádio do Al Nassr, por exemplo, é grama natural. E você vê aqui do Al Hilal, o meu Transfer Market está todo bugado. Então não dá para ver agora. Mas por exemplo, se fosse, provavelmente os jogadores iriam reclamar também. Sim. Copa do Mundo não tem gramado sintético, pô. Exato. Mas aí também dá para usar a desculpa de que é um recorte
muito curto, então dá para, enfim. Nos Estados Unidos tem muitos estádios que tem grama sintética, né? Então a Copa pelo menos vão consertar. Mas essa desculpa do clima não, para mim também não cola, igual o Arthur Xavier falou aqui, porque, cara, tem lugar pior. Essa Eu que é a acho que verdade. clima não, mas eu acho que da iluminação natural, sim. Eu Aí, acho que talvez. pode ter a ver. E não é todo clube que vai ter dinheiro para botar aquele painel maluco lá que tem no Santiago Bernabéu, por exemplo, que Mas por fica que, lá jogando luz solar artificial no gramado. a CBF não banca isso? Ah, porque aí a gente Dinheiro volta para àquela eles não pauta falta. de ser que é a É, CBF, né? que aí não é do interesse deles, né? Esse que é o problema. Mas essa que é a questão. Se quisesse fazer um produto bom, se quisesse fazer uma coisa bem feita, dinheiro para a CBF não falta. Por exemplo, o gramado do Atlético Goianiense é melhor do que, sei lá, que 10 times aí da Série A do Brasileirão. Daquele estádiozinho deles lá. É um dos melhores do Brasil, pô. Sim. Enfim. Ó, aí o Arthur Xavier. Se a Copa fosse no Brasil hoje de novo, provavelmente não teria jogo no Allianz nem no Newton Santos. Não teria, pô. Não Não, teria. claro que não. Mas acho que a gente fecha essa resenha aqui. Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês preferem grama sintética ou grama natural? Qual o lado de vocês nessa guerra civil? Team Capitão América? Team Homem de Ferro? Ah, papo reto, hein? Comentem aí. Mas, Se pô, vou te falar, Homem de Ferro é total grama sintética, mano. o Homem de Ferro é grama sintética.